paz do Senhor, está começando a partir de agora o programa Mulheres com Esperança. Este que é um programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Este mês a Alphaville está conversando sobre humildade. E para falar sobre esse assunto nós convidamos a irmã Cláudia Bragagnolo. Fique conosco. Muito bem, irmã Cláudia, ela que é esposa do pastor Fernando, do setor 52 e também é pregadora da palavra, né, irmã Cláudia? Isso. Seja bem-vinda ao nosso programa Mulheres com Esperança. Obrigado, Josi. Estou feliz, alegre, é uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha vida, com esse programa que tem alcançado tantas vidas, né? Amém. Irmã Cláudia, nesse mês nós estamos falando sobre humildade, né? Nas nossas igrejas, no círculo de oração, as irmãs têm conversado sobre esse assunto, discutido, enfim. E muitas vezes a gente olha para nós e pensamos, nós somos humildes, né? Mas às vezes basta aquele primeiro embate ou aquela primeira ideia diferente da nossa para que a gente queira se afirmar, né? E aí nós acabamos mostrando que a nossa humildade não estava tão boa assim, vamos dizer, né? E na sua vida, nós podemos contemplar um testemunho muito lindo, que realmente reflete o que seria a humildade. Gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho desse testemunho, como a sua história começou e como se desenrolou aí para que nós possamos aplicar, então, essa verdade à nossa vida. Então, Josi, a minha história começa na minha infância, quando eu tinha 5 anos, que é o tempo que eu lembro, né? Então, o meu pai, que era um policial que foi expulso da corporação na cidade de Blumenau, e ele saiu da polícia, foi expulso por coisas erradas que ele fazia. E ele entrou na profissão de segurança. Então ele foi ser segurança de um dos maiores empresários da cidade de Blumenau. E junto com esse caminho que ele foi trabalhar, começou a entrar coisas erradas junto com ele, que foi roubo, tráfico, assassinato, muitas coisas que cooperaram para que o nosso lar fosse afetado com violência. Então, o meu pai foi uma pessoa muito violenta dentro de casa. E eu, como criança, nos meus 5 anos, eu vi muito sangue, eu vi muita violência. Coisas que eu lembro da minha infância, de quando eu tinha 5 anos, como que se eu estivesse vivendo agora, nesse exato momento. Então, a criança, ela é um solo muito fértil. E toda semente que cair ali vai brotar, tanto mal quanto bem. Sim. Então aquilo foi brotando em mim, na minha infância, a violência que eu presenciava, que eu vi. Então teve momentos que o meu pai, ele foi muito usado assim para o mal, dentro de casa. Então ele trazia os problemas de fora para dentro de casa. E eu me recordo, como se fosse hoje, ele chegou um dia em casa muito bravo, muito irado. E ele bateu muito na minha mãe, espancou muito ela. E ele não sossegava de fazer pouco, ele tinha que fazer bastante. Então, após bater e espancar muito na minha mãe, ele amarrou ela na cama com cordas de varal e espancou muito ela. E nós, como criança, a gente queria defender a mãe, mas a gente não podia porque a violência era muito grande, a gente tinha medo e a gente apanhava muito mesmo. Vocês também recebiam essa violência, né? Muito, não somente a tua mãe, mas muito. Vocês também como crianças. Vocês são em quantos irmãos? Moravam todos na mesma casa? Como é que era? Eu e mais um irmão, que nós morávamos numa favela em Blumenau, uma favela muito pobre. A polícia não entrava ali, porque o tráfico, a droga, dominava aquele lugar. E seu pai fazia parte de toda essa organização? O meu pai fazia parte dessas coisas erradas
que faziam parte da onde a gente morava, né? Então, me lembro como criança ainda que o meu pai espancou muito a minha mãe, mais uma vez, como sempre, né? E ele, com uma cadeira, ele quebrou a cabeça da minha mãe. E ela levou 32 pontos, tal. Eu, como criança de 8 anos, tive que cuidar dela daquele estado, daquela forma. Então, meu pai, ele espancava muito os filhos. Ele levava para dentro dos matos para espancar. Ele espancava a gente nu debaixo do chuveiro. Então, era muito doloroso. Me lembro também que ele fazia nós se abraçarmos, eu e meu irmão, como criança. E ele espancava nós abraçados, nós dois, pequenos ainda, né? Então, toda essa violência, esse sangue que a gente via dentro de casa, foi gerando uma revolta muito grande. Imagino. Dentro de mim. São muitas coisas, Josi, que eu não posso, por causa do tempo, relatar, né, como teria que ser. Mas a violência foi tão grande que eu tive depressão na minha infância. Então, eu fui uma criança depressiva. E dos 10 aos 14 anos, que é onde o corpo da moça está tendo transformações por causa né, os hormônios vão mudando, tudo, né? Essa depressão se intensificou por conta da violência. E o meu pai, nos horários que ele não estava trabalhando fora, ele fazia bebida alcoólica dentro de casa para vender para os amigos, para vender. E como eu ficava muito sozinha em casa, porque os pais trabalhavam e eu já cuidava da casa sempre muito, já desde muito pequena, então eu fazia uso daquela bebida alcoólica. Então dos 10 aos 14 anos eu fui dependente dessa bebida alcoólica, porque eu tive essa depressão muito profunda, por conta da violência, por conta do que meu pai fazia. E aquela seria a tua válvula de escape naquele momento, aquilo, né? Era minha, para fugir da realidade. Era um pouco daquilo que eu usava para tentar jogar em cima da bebida o que estava dentro de mim. Então eu tentei me matar várias vezes, eu tentei me matar com facas, eu me jogava debaixo de carro. A última vez que eu me joguei debaixo de um carro, eu fiquei uma semana internada no hospital, muito mal. E eu não podia mais ficar sozinha. Então a depressão foi muito profunda, a ponto de eu ouvir vozes, ver vultos, e tentar de todas as formas tirar a minha vida, por conta da violência em casa. Então a nossa estrutura familiar, a nossa base familiar, ela foi destruída por conta da violência. E eu tive muita dificuldade na minha infância na escola. Eu rodei 3 anos na primeira série, né, onde as crianças estão sendo alfabetizadas, porque a violência, ela de uma forma, houve um bloqueio na minha mente. Eu tive que frequentar psicólogos durante 6 meses para tentar destravar o que havia travado dentro de mim por conta da violência. Então foram muitos percalços que eu enfrentei até chegar aos 14 anos, onde essa depressão se intensificou por conta da violência. E eu tentei de várias formas achar um escape para mim. Então chegou um ponto em que eu, sendo uma adolescente, tentei buscar algum refúgio para mim. E quando eu estava pensando em sumir no mundo, pegar as minhas coisas, muitas das vezes eu pegava uma mala, colocava a roupa dentro, de madrugada, esperava os pais dormir, e pulava a janela do quarto e com aquela sacola de roupa, pegava uma sacola mesmo, colocava ali o que eu achava que ia precisar, pulava a janela e ia caminhando, madrugada fora. De repente, algo dizia para mim, você tem que voltar. E eu lembrava da minha mãe. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo dizendo para mim. Sim. Que eu não deveria seguir aquele caminho. Então eu voltava, pulava a janela novamente, devagarinho, tudo em silêncio, guardava toda a minha roupa e voltava e dormia. Dormia não, porque a depressão era tão forte que eu não dormia mais. Eu tinha insônia,
e eu não conseguia dormir. Então... E nessa história de destruição, vamos dizer assim, da sua vida, é uma história que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas enfrentam uma infância assim de violência doméstica, de angústia, né, de depressão já muito cedo. E onde é que Jesus chega na tua vida? Então, José, aos 14 anos eu tive um convite de uma amiga minha que era crente já desde berço, morava em frente à minha casa, e ela nos convidou para ir a um culto. E eu me lembro que era um domingo, culto da juventude. E era a minha última chance. Antes de sair de casa mesmo, eu pensei comigo, é a minha última chance. Se eu não achar um refúgio para mim agora, a minha vida vai se acabar. Porque os planos para a morte eram constantes, né? Então eu fui, me arrumei e fui naquele culto. E naquele culto, Deus usando o pastor daquela igreja, sem me conhecer e sem saber que eu estava ali. Ele foi usado por Deus e falou coisas que eu tinha certeza que era para mim. E eu senti um toque diferente. Eu senti algo gostoso. E quando ele fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus como Salvador, eu me senti tocada. E fui até o altar, dobrei os meus joelhos e aceitei a Jesus como Salvador. Naquele dia, naquela noite, eu fui liberta totalmente da depressão. Olha só. Fui liberta do sentimento de morte, do sentimento de querer se matar, de querer sumir no mundo. Eu fui liberta de tudo aquilo. E eu voltei para casa diferente. Porém, as lutas se intensificaram cada vez mais. O meu pai, quando soube que eu e minha mãe havíamos aceitado Jesus como Salvador, ele tirou toda a comida de casa. Ele pegou uma caixa de papelão, botou tudo que tinha de alimento lá dentro e saiu. Primeiro ele espancou muito a minha mãe. E depois ele saiu de casa com toda a comida. Nós ficamos sem um alimento dentro de casa. E isso foram vários dias. Mas era diferente, porque nós tínhamos Jesus conosco. Por todo o sofrimento que ainda a gente enfrentou depois de ter aceitado Jesus, aquilo era um conforto, era uma força para nós. E eu me lembro que se nós chegássemos em casa atrasada do horário do culto, o culto às vezes nem estava terminado, nós já tínhamos que sair correndo. Porque se nós chegássemos atrasada em casa, nós apanhávamos. Mas no outro dia nós estávamos ali. E mesmo você, depois de ter aceitado Jesus, eu creio que você passou por um processo, né? Um processo em que você teria que olhar para esse pai, né? E cumprir aquilo que a palavra diz, que é amar ele. Como é que foi isso para você? Como é que você recebeu também essa cura, né? Porque é uma cura que a gente recebe do Senhor quando nós passamos pelo processo de perdoar. Foi muito difícil, porque a cura ela teve que ser devagar. Foi muito devagar a cura no meu coração. Porque eu trouxe junto comigo, embora já tinha aceitado a Jesus, eu trouxe comigo muitas bagagens. Sim. Bagagens de revolta, de ódio, de muitos porquês. Então, eu, de alguma forma, quando eu comecei a minha vida, o meu lar, com meu esposo, eu quis trazer junto comigo um pouco daquilo que eu aprendi. Porque na minha casa, a gente resolvia tudo na violência. Tudo era no grito, tudo era na briga. Nada se conversava, nada se dialogava. Então eu quis trazer junto, né, para dentro do meu lar. Então eu comecei a enfrentar dificuldades para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma dona de casa. Porque o meu esposo veio de um lar totalmente ao inverso do meu. Onde tinha paz, onde se dialogava, onde se conversava. E eu vim totalmente diferente. Então, por enfrentar essas dificuldades, é que eu comecei a enxergar dentro de mim que eu precisava ser curada.
Eu precisava vencer todas aquelas dificuldades e deixar de lado todas aquelas bagagens que eu trouxe junto comigo da minha infância, para que o meu lar fosse abençoado. E aí eu comecei a orar e pedir para que o Senhor me ajudasse, o qual não foi uma tarefa muito fácil, foi muito difícil. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente aprende que a gente tem que perdoar. E a gente aprende que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, o que é algo que a gente não consegue às vezes fazer. A gente se preocupa muito, às vezes, em pedir para que Deus não deixe entrar raiz de amargura no nosso coração, não deixe que a gente seja uma pessoa que haja igual àquela, mas a gente não ora pelo inimigo. E a vitória está em se preocupar em não ter uma raiz de amargura no coração, mas também orar pelo inimigo. E eu comecei a enxergar isso, que eu precisava perdoar o meu pai para que o meu lar fosse saudável. E eu comecei na oração, no jejum, na busca da palavra, em todos os cursos que eu sabia, mulher única, vários cursos que eu sabia que tinha para mulheres, eu me matriculava, porque eu estava em busca dessa cura do meu coração. Então foi aonde o Senhor foi me capacitando, me ajudando, e eu tive a humildade, porque a gente tem que ser humilde, para reconhecer que a gente está errado, está agindo errado, e precisa mudar. Então eu comecei essa busca, e o Senhor, assim, transformou o meu coração. Coisa que eu não via como eu amar o meu pai, porque ele foi a raiz de tudo. Sim. Até que o tempo foi passando, o Senhor curou o meu coração. E o meu pai, ainda muito novo, com 47 anos, devido à enfermidade, diabetes que ele tinha, ele ficou muito mal, foi para o hospital. E ali, durante 2 meses, o meu pai ficou no hospital. E eu fiquei com ele, cuidando dele, fazendo carinho nele, tratando ele na boca, porque ele não conseguia comer. E ali, nesses 2 meses, Josi, o meu pai também teve a humildade de reconhecer que ele errou, de reconhecer que ele foi o pivô de ter acabado com uma família. E ali naquele hospital, durante aqueles 2 meses, eu escutei palavras que nunca na minha infância, ou na minha adolescência, ou na minha juventude eu havia escutado. Que é: eu te amo, minha filha, me perdoa. A coisa que eu mais queria, ele falou isso, era ter feito diferente. Então houve ali um quebrantamento, tanto de um lado quanto do outro. E a gente pôde se perdoar totalmente. E meu pai teve a graça de partir salvo com Jesus. Porque o Senhor, às vezes, né, o Senhor não é como nós. A gente olha uma situação dessa e pensa que uma pessoa dessa não merece perdão de forma alguma. Porque o que eu relatei aqui não foi nada ainda perto do que a gente passou. Mas o Senhor não. O Senhor ama. E o Senhor perdoa todo e qualquer ser humano. Então, ele alcançou a misericórdia do Senhor. E o perdão da família também. Olha só, nós vemos uma história que talvez pudesse ter acabado de uma maneira trágica, né? Quem sabe o Senhor pudesse ter te dado uma família e você passado toda aquela mágoa, todo aquele rancor lá para dentro do teu lar. Mas como uma mulher sábia, a irmã Cláudia também buscou do Senhor para que Ele também viesse ensinar para ela o caminho correto. E nesse trabalhar do Senhor, Ele foi trabalhando no seu coração o perdão. E Ele também te deu oportunidade, né? De passar esse tempo com seu pai. E tudo isso é dádiva do Senhor, né, Cláudia? Tudo isso é dádiva de Deus. E hoje eu entendo o porquê que o Senhor queria que o meu coração fosse curado. Porque, Josi, nessa caminhada de ministério, já há 17 anos cuidando de igreja, cuidando de pessoas, a gente encontra muitas pessoas dentro da igreja que não estão curadas. Porque trazem marcas da infância, da sua adolescência, da sua juventude. E isso reflete dentro da família. Reflete dentro do lar, entre o casal, entre os filhos.
Então hoje eu entendo que o Senhor queria me curar, para que com a ajuda dele eu pudesse também curar outras pessoas. Então eu tenho saído pregar muito a palavra do Senhor e contar nesse testemunho. Então eu encontro muitas pessoas, jovens, mulheres, que depois vêm me procurar e dizem que precisam também de uma cura. Então, mas se a gente tivesse a humildade, essa graça, de reconhecer o quanto é difícil, mas foi Ele que fez. Por que que eu é que tenho que perdoar? Por que que eu tenho que ser curado? Se foi Ele que causou aquilo em mim. Mas eu tenho que reconhecer que aquilo está me fazendo mal. Verdade. Que se eu ficar alimentando essa ira, essa revolta, a minha vida não vai ser plena diante de Deus. Então foi aonde eu decidi que eu precisava buscar uma cura no meu coração, na minha vida espiritual. Porque eu sabia que se eu não fosse curada, eu não ia prosperar no ministério, eu não ia poder cuidar de uma igreja, de um povo ao lado do meu esposo, eu não ia conseguir estruturar a minha família, meus filhos. Porque no começo que eu casei, eu estava trazendo aquela revolta para dentro de casa. Estava afetando o nosso relacionamento com o meu filho mais velho, né? E com o meu esposo. E foi isso que me ajudou a ter sede de buscar em Deus a cura para o meu coração. Amém. Eu quero que agora, Cláudia, você nos ajude orando, porque eu sei que muitas pessoas que assistem talvez tenham vivido essas dificuldades dentro do seu lar e não têm conseguido diagnosticar, vamos dizer assim, né? Começa com essa amargura e existem conflitos. E muitas vezes a causa desse conflito é a amargura, é um perdão que não foi dado, né? É algo que ficou lá guardado na sua alma. E eu gostaria que você orasse nesse sentido, para que o Senhor venha desenvolver, como diz o tema da nossa oração, né? O propósito de oração desse mês, que é a humildade para manter a unidade. Então, que nós venhamos orar nesse sentido, amém? Amém. Eu sempre digo que o perdão não é para quem fez. O perdão é para mim. Então, eu tenho que ter essa graça de liberar o perdão ou de ir lá pedir perdão. Não é pela pessoa que foi a causa do meu sofrimento, mas é por mim. Eu preciso disso. Então, eu quero orar com você que está nos assistindo nesse momento, para que Deus te ajude a perdoar. Talvez até ir pedir perdão para alguém. Talvez você não tenha culpa do que aconteceu. E isso nos dá força de não querer tomar outra posição. Não fui eu que fiz. Eu não sou o culpado. Eu não sou a culpada. Mas se a gente tomar essa decisão, se a gente tiver a humildade de tomar essa decisão, não fui eu, mas eu vou lá pedir perdão. Não fui eu, mas eu vou liberar o perdão. A tua história vai mudar. E vai mudar de uma forma surpreendente, porque o perdão tem esse poder, a humildade tem esse poder. E eu quero orar com você agora, que está passando por algum problema, que traz algo da sua infância, da sua adolescência, que não foi curado, que não foi resolvido. E Deus vai te dar direção para você voltar lá atrás, quem sabe, aonde precisa consertar. E a tua história vai mudar. Vamos orar então? Senhor, te agradecemos por esse momento estarmos aqui, dialogando, Senhor, em cima desse objetivo que é a humildade, o qual, Senhor, às vezes não é muito fácil termos a humildade de reconhecer quando precisamos, de alguma forma, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes. E eu quero, Senhor, nesse momento, pedir a Tua bênção toda especial sobre a vida daqueles que estão, Senhor, nesse momento, assistindo este programa, que a Tua bênção venha alcançar e curar os corações, ajudar, Senhor, aquelas mulheres, aquelas jovens, aqueles homens, não sei, que estão passando por algum problema, que estão trazendo, que trouxeram da sua história algum problema que não foi resolvido, Senhor, e que causa essa ferida, que causa essa tristeza, essa angústia dentro de si, dentro do seu coração.
Que possamos ter a humildade de reconhecer quando precisamos voltar atrás. Que possamos ter a humildade de reconhecer quando precisamos tomar alguma decisão que venha trazer um benefício para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça para que os corações venham ser curados. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Cláudia, que prazer ter você aqui. Obrigado por compartilhar esse testemunho. E eu creio que muitas vidas precisam ser alcançadas através dele, né? Que o Senhor continue te usando dessa maneira maravilhosa, amém? Amém. Eu aqui agradeço, Josi, a oportunidade que você está me dando, juntamente com a irmã Maria Helena, né? De poder estar aqui e contar um pouquinho do meu testemunho e dizer que o Senhor é maravilhoso. E Ele transforma os corações e cura toda e qualquer ferida. E faz a gente esquecer. A gente não esquece a história que a gente carrega, mas a gente começa a usar aquela história para o bem. Então eu agradeço pela oportunidade e estou muito feliz de poder ter estado aqui juntamente com você. Obrigada, irmã Cláudia. Muito bem, você assistiu o programa Mulheres com Esperança. Todas as sextas-feiras, um vídeo novo no nosso canal da IEAD TV. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.